Olá, eu sou a Cíntia. Eu, a Fabiana. Nós somos fisioterapeutas pélvicas e doulas. De tanto acompanhar mulheres na gestação e no parto, a gente resolveu gravar esse podcast para vocês. Sejam bem-vindos ao Prazer Grávida Relatos de Parto. Esse episódio conta com a participação de alguns colaboradores. A Cleiciane Brenner, uma fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional e acupuntura e também no taping. Ela tem uma outra visão de tratar a mulher. Então, desde a gestação, com drenagem linfática, com auxílio com o taping, que é aquela fita adesiva que ajuda a sustentar o abdômen, ajuda na dor nas costas. Ela faz um trabalho de acupuntura para ajudar no finalzinho ali a posicionar o bebê, indução de parto. E também no pós-parto, ela tem um trabalho excelente com as nossas mamães. Outro parceiro é a Little Art Made with Love. Eles trabalham com porta-maternidade, bandejas, caixas, quadros. Enfim, é um trabalho totalmente artesanal e personalizado. Eles utilizam uma matéria-prima selecionada. O trabalho é realmente incrível. Vale a pena vocês entrarem lá no Instagram Little Art Made with Love e conferirem essas maravilhas. A Yogi Baby também é nossa colaboradora, uma marca que tem produtos direcionados para as primeiras fases do bebê. O ninho, que é aquele colchãozinho que acomoda o bebê, traz aconchego. Tem também tapete de atividade. Tem o sling, que ajuda tanto os primeiros 3 meses, que a gente sabe que é a esterogestação. Então, confiram o site da Yogi Baby, o Instagram. As meninas entregam para o Brasil todo. Bom, bem-vindas e bem-vindos. Hoje é um episódio diferente. A gente não tem nenhum convidado externo, né? É um episódio em que eu e a Cíntia vamos falar um pouquinho das nossas experiências aí, das gestações e dos partos. Seremos as entrevistadoras e entrevistadas. Vamos tentar trazer para vocês um pouquinho do que a gente viveu, tirando o nosso lado doula, físio, mas mais como o nosso lado mãe e mulher. E gestante. Então a gente vai começar numa tentativa aqui de troca. São 4 partos, né? 4 gestações que a gente vai tentar resumir aí para vocês, para compartilhar um pouco da nossa experiência. E a gente participou de tudo, né? Entre nós. Sim, desde o início. Não, aliás, uma curiosidade, né? A gente sempre contou em primeiro lugar uma para outra, né, Fábio? Em primeira. As primeiras a saberem era nós, por conta do trabalho e de estar sempre junto. A gente já se avisava. Antes mesmo dos maridos, a gente já se falava, olha, novidade. 3 da manhã, né? Fotinhos de exame positivo. Sim. Bom, Fábio, vamos começar aí com você. Vamos. A sua história. Da gestação, acho que dá pra gente começar falando um pouquinho da diferença de uma gestação para outra, né? Pra ficar mais resumido ali. A Lara tá com 7 anos, então eu decidi engravidar e assim, a gente acha que, né, eu e você, eu trabalhava sempre muito com horário, a gente sempre controlando muito nossa agenda. Então eu casei com tantos anos, depois, né, parece que a gente tem tudo planejadinho. Sim. E a minha primeira gestação, eu achei que eu ia decidir engravidar e não foi bem assim. Foram 5 meses de tentativas, que, assim, quando a gente analisa, é pouco, né? Não é sim. 1 ano, 2 anos. Mas a partir do momento que a gente vira a chave, né? Que quer engravidar, que é pra ontem. Gente, e assim, como é uma coisa assim que a gente acha que a gente controla mesmo. E cada mês que você vê, você tá esperando, você tem os mesmos sintomas, né, da menstruação, de repente desce. E aí eu tive que lidar aí com esses 5 meses de frustração, que pra mim, ansiosa, controladora, foi um processo muito desafiador. Até que numa conversa com a minha médica, ela falou, Fabiana, você não tem problema nenhum. Você não tem problema, né? Você tá querendo controlar uma coisa que não tem controle. Foca em outra coisa. Aí eu foquei em aplicar para o doutorado na época, entreguei na mão de Deus, fui até numa oração. Eu lembro que eu ouvi uma palavra de que Deus conhece o desejo do seu coração para eu descansar. Que não adiantava eu querer controlar. Eu estava querendo controlar a temperatura já, imagina, com 5 meses. E aí eu falei, bom, se até janeiro, isso era setembro, não acontecer nada, aí eu vou atrás de investigar mais coisas. E aí eu engravidei num mês despretensioso, sem fazer muitas tentativas loucas semanais. E foi uma gestação muito tranquila, assim, da Lara. Foi aquela gestação sonhada.
Meu Deus, minha barriga, meu mundo. Cada dia uma foto. Você curtiu, né? Eu Bastante. curti de uma maneira, assim, muito especial. Muito, era muito desejada. Quando eu descobri que era menina, enfim, foi realmente… Esse começo foi muito romântico, né? Eu enjoei, mas era pouco. Não cheguei a ficar de cama, passar mal. E trabalhando. Então, o meu sofrimento foi essa transformação da Fabiana que vivia para a clínica, que vivia ali, para Fabiana mãe. Sim. Então, passar os alunos. Eu lembro que eu tinha crises e crises de ansiedade. Pensando, meu Deus, e quando eu sair? O que eu vou fazer? E a hora que eu precisar parar de trabalhar? Como que vai ser? Será que os alunos vão voltar depois? Será que vão me esperar? Será que eu vou ter cliente depois? Olha só como é a cabeça, e a né? gente, assim, antes dos filhos, a gente ficava na clínica das 7 às 7, né? Das 7 às 8. Era das 7 ao meio-dia, das 2 às 8. Seguido. A gente ficava. Direto. E no mestrado, atendendo na hora do almoço, né? Lá era no uma HU. vida louca. Era uma vida louca. E aí, eu lembro que com umas 32 semanas… A Lara estava num percentil baixo, não era assim, uma restrição de peso, mas era tipo assim, tava 18. E aí foi para 15. Aí a médica falou: Fabiana, vamos tentar reduzir. Aquilo já foi, nossa, um drama na minha vida. Vou precisar parar de atender um pouco. Enfim, já era eu aprendendo que a maternidade vai transformando a nossa vida e a gente muda também a ordem de coisas importantes, né? A gente entende que às vezes você vai perder um cliente porque seu filho tá precisando de você, porque você precisa priorizar você, tua gestação. Você vai deixar de trabalhar, de fazer atividade física, enfim. Então, e fechar alguns horários também, né? Restringir. Aí eu precisei fazer isso, no fim, foi tranquilo. Foi uma gestação que se desenvolveu bem. Com 37, 38, eu já comecei a entrar numa dinâmica de ansiedade do parto. Muita ansiedade do parto. Não sei se você teve isso. Mesmo sabendo. Então, eu já era doula. Eu já tinha acompanhado… Já tinha um tempo ali de parto. Acho que uns 2 anos acompanhando o parto. E eu tinha muito uma cobrança comigo. Parecia que eu precisava passar por aquilo. E eu precisava, não sei, mostrar para os outros. Eu não sei o que gerava tanto em mim… essa ansiedade de precisar passar pelo parto. Eu acho que por a gente acompanhar muito, a gente cria muito aquela expectativa de quando vai ser a nossa vez. Né? Eu tinha muito isso também, assim, nossa, quero muito ter essa experiência também. E por estar ali de perto e vivenciar isso sempre, né? A gente fica com a expectativa ainda maior de quando chega a nossa vez, como que vai ser. No primeiro, eu lembro que eu queria sentir. Eu era apaixonada pelo parto, eu queria muito sentir… E assim, com muita expectativa, daí depois eu vou falar do parto. Mas essa foi a minha primeira gestação. A segunda… Não, e chegou terminou até quando 41 chegou, né? semanas. 41 semanas, tive que lidar com tudo, com família, Mas eu acho que o meu maior inimigo ali foi eu mesma. Eu trabalhar com a minha ansiedade. Eu cheguei a sair de grupo de WhatsApp, eu lembro que eu não ia pra clínica. Eu lembro que eu quis, me blindar, porque eu tava muito, muito, muito sensível ali no finalzinho, pensando, meu Deus, será que eu não vou entrar em trabalho de parto? Será que eu não vou saber como é isso? Tudo uns monstros que a gente vai… Parece que alimentando, né? Aí, na gravidez da Lívia, que foi… Quando a Lara fez 2 anos, aí eu falei… Bom, agora eu vou começar a me preparar, que eu não quero uma distância muito grande. Vou parar de me cuidar, porque eu nunca voltei a tomar remédio. Vou parar de me cuidar e não vou levantar a expectativa. E é mais fácil mesmo a segunda, né? Por quê? Sim, porque você já tem você já fica… O tempo passa, você não fica focado só naquilo. Você tá com a sua filha ali… Eu ia falar, não dá nem tempo, né, da gente focar tanto. A Lara me demandava muito. Enfim, tava tudo bem que se demorasse, sabe assim? Eu tava contando já… Você já tinha voltado a atender também, porque ela já tinha 2 anos, já tava maiorzinha, também tem isso. Aí, foi 1 mês, a primeira vez a gente teve relação. Daí eu falei pro meu marido, falei, nossa, hoje foi um dia perigoso, hein? Daí ele falou, amor do céu, me pegou e falou assim, não começa, lembra como foi… Você encana, você fica louca, não, esquece. Eu falei, tá bom. Aí eu fui para um casamento, foi a primeira viagem que eu fiz. Fui para um casamento 2 dias, eu e ele. E era para descer minha menstruação nessa viagem. Aí comecei a sentir uma cólica. Fui até de absorvente pro casamento. Voltei com o absorvente intacto, né? 1 dia de atraso, fiz o teste positivo. Falei, gente, no primeiro mês. E aí uma gestação… totalmente diferente. Não no sentido de mais fácil ou mais difícil, mas você mal vê passar. Você tá ali
o foco não é mais só, ai meu Deus, o quarto, como vai ser? São outras preocupações. E às vezes a gente até esquece, né, que tá grávida, porque vai tão na correria. Esquece, sente culpa, né? Fala, ai filha, tô aqui, desculpa, nem conversei com você. E aí, não precisei de repouso, passei mal um pouquinho também, enjoo. Já estava levando mais tranquilamente a questão do trabalho. As preocupações são outras, né? Eu estava preocupada como que eu ia me adaptar com as 2 filhas, como dividir a minha atenção. E aí, a ansiedade do parto também veio de uma outra maneira, né? Mais leve, mas aí foi mais pro finalzinho. Parece que você cai a ficha da segunda, não sei se com você foi assim. Na reta final. Tipo, a hora que você para de trabalhar mesmo. Aí você fala, meu Deus, eu vou ter uma outra criança. Na segunda eu também fui até 39. Sim, bem foi até bastante espaçado. Mas eu acho que essa é a maior diferença do nosso amadurecimento e do quanto aquele bebê é tudo, né, na primeira. Na segunda, não que não seja, mas você tem menos tempo pra focar, assim, na gestação. Sim. E também chegou até a sua. E também foram 2 gestações de 41 semanas. Eu não tinha sinal de parto. Mas eu acho que como você já tinha passado por isso, de passar de 40, você achou que foi mais tranquilo? Muito. Porque você já sabe, né? Eu nem contava. Chegou ali com 39, eu do mesmo jeito, 40 semanas em aniversário de festa infantil com a Lara. Eu tava bem mais tranquila já. E a Lívia, também lembrei de uma coisa agora. Quando você tava, sei lá, com 32, 34, eu lembro que você fez um ultrassom. E a médica falou assim, Fabiana, tá muito baixa essa bebê, não sei o quê. Lembro. E aí a gente até ficou, meu Deus, será que ela vai vir um pouco antes? E aí, acho que você tinha que fazer repouso, e aí você não fez, uma coisa assim. Ela pediu, a do ultrassom, né, falou que tava muito baixa. Daí, fui na consulta, fez um toque. Falou, ó, tá baixa mesmo, mas tá totalmente fechado. Tenta não forçar muito, mas assim, com uma filha de 2 anos, dar banho, brincar, você até tenta, né? Quando não tem uma ameaça. Tipo, ele me tranquilizou, falou, não tem risco. E eu segui. E no fim foi até 41. Então, às vezes, a gente até conversa com algumas outras gestantes que ficam assim, nossa, tá super baixa, não sei o quê, acho que vai adiantar. Mas, gente… É no tempo deles, né? A gente realmente… Nossa, essa vai vir antes. Nossa, sua barriga tá muito baixa. A gente escuta muito isso, né? Sim. E não. Nossa, colo curto. A gestante faz repouso a gestação inteira. Chega em 41 semanas e nada. E comigo foi assim. E aí, os partos… Daqui a pouco eu conto. Vamos trocar aqui. Como que foi a sua experiência de gestação? Sim. Então, a Júlia, na minha primeira… eu também já estava um tempo casada, né? E aí a gente falou… A gente já tinha terminado o mestrado? Eu tinha acabado de terminar o mestrado. Já. Exatamente. Tinha acabado de terminar o mestrado. Falei, bom, terminei esse meu compromisso, né? Então agora acho que dá pra gente começar a tentar, enfim. Só que é aquilo, você falou que vai tentar, você já quer… Todo mês você já tá lá naquela expectativa que é engravidar. Gente, eu tô rindo que a gente é muito parecido. Você também ficou muito a louca da ovulação. Não, assim… E aí eu tomava anticoncepcional. Parei de tomar e eu entrei numa pira que eu tinha que fazer uma limpeza no meu organismo. Nossa, até tomei um chá, umas coisas… A garrafada, né? Não, tomei. Fez a garrafada do útero. Aí fiquei mais uns 2 meses ainda cuidando pra não engravidar, porque eu queria fazer toda essa limpeza. E aí, a partir do momento que eu decidi que eu queria, que daí eu já estava, né, limpa. Com detox, já estava limpa. Aí eu queria pra ontem. E aí passou um mês, passou outro, nada. E eu sempre tive ovário policístico, né? Eu até tomava anticoncepcional e regulava por conta do remédio, mas não que… e aí fui fazer ultrassom e tal, realmente. E meu ciclo nunca foi regular. Desde antes, assim, quando eu era adolescente. Isso dificulta, né? Regular. Porque às vezes você não tem um problema, mas o fato do ciclo ser irregular, você perde o dia. Daí o que era pra acontecer demora mais, assim, né? Porque você não sabe exatamente. E eu tenho útero retrovertido. Eu lembro que uma vez eu fui numa consulta médica, o médico falou assim: pode ser que você tenha dificuldade pra engravidar. E eu falei, meu Deus. Você já fica com aquilo na cabeça. Aí você já fica com aquilo, né? Assim, nossa, meu Deus. E aí passou um mês, passou outro nada. Aí meu ciclo, assim, 30, 40 dias. Eu falei, gente do céu, não tá rolando. Não vai dar certo. Vai dar certo.
Aí, enfim, aí passou uns 3, 4 meses, aí fiz controle de ovulação, fui fazer ultrassom, tudo, tal. Até que depois de 5 meses engravidei, deu tudo certo. Mas com controle, fiz todo esse negócio pra conseguir engravidar. Eu acho que tem muito, a gente fala, é um clichê, mas é muito a hora certa, né? Deus, eu acho que a gente tem que aprender. É fácil que já passou, né? Sim, a gente tá aqui falando de boa, mas é muito a hora de Deus. Às vezes o ciclo é regulado, perfeito. Você tem relação naquele dia exato e não engravida. Tem explicação? Não. Não, e também na minha primeira, eu fiquei naquela loucura. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Porque tinha que… Como o meu ciclo não era regular, eu não sabia quando era o dia certo, né? Então… Não, daí uma fala, não pode fazer assim, que tem que juntar os espermatozoides. Tem que guardar. Eu falei, meu Deus, não, mas vai ter que ser, vai ser assim. Põe a perna pra cima. Não pode no chuveiro. Nossa, não pode tomar banho depois, né? Umas coisas assim, mas tá. E não é, né, gente? Não. Quando tem que ser, vai. Sim. E aí, enfim, aí vi que engravidei e tal, fui fazer ultrassom, tudo certo. E aí, já no começo, eu tive no da Júlia como que chama aquilo? Hematoma? Não era hematoma, era cisto de corpo lúteo. Ah, tá. Só sei que quando eu fui ver o ultrassom… Nossa, eu tive isso também, esqueci. Quando eu fui fazer ultrassom, tipo, ela era assim, um grãozinho de arroz e tinha um negócio, assim, uma bola, acho que, sei lá, tinha 5, 6 centímetros, era bem grande, assim. Aí o doutor falou, olha, tem não sei o quê, mas isso tende a absorver, mas é bom você ficar um pouco em repouso. Eu falei, não, tudo bem, primeiro trimestre, né, já iria ficar meio que em repouso mesmo, ok. Só que já começou essa preocupação, porque você já fica, né? Ainda mais primeiro trimestre, que é tudo, né, mais delicado, a gente tem medos, né? E a gente escuta muitas histórias de abortos, né? Enfim. Então, pra você ter uma ideia, sabe quantos ultrassons eu fiz na Júlia no primeiro trimestre? 6. Nossa, pra acompanhar esse cisto. Não, é assim, porque daí eu tinha um médico, só que eu sempre soube que ele é mais da área da cesárea, né? E aí eu quis em outro. Aí você ficou com os dois. Aí eu fiquei… E esse meu primeiro, que é meu ginecologista, ele… eu tenho muito contato, fui desde adolescente. Ele falou, não, Cíntia, tudo bem. Você tem intenção do parto normal, inclusive indico esse outro doutor. Mas, nossa, eu faço questão de te acompanhar. Eu falei, ok, vamos junto então. E aí os dois faziam um pedido de ultrassom. Aí os dois faziam um pedido, eu fazia um em um lugar e outro em outro. E aí era bom que na minha cabeça eu tinha até 2 opiniões de ultrassom, entendeu? Eu tava lá super… Pouco controladora, sistemática, ansiosa, nada. Enfim, não, eu tenho tipo um calhamaço de ultrassom da gestação da Júlia. E da Isa, coitadinha. 2. Enfim, aí tá. Aí passou essa fase… o cisto absorveu, regrediu, nem aparecia mais, tarará. Aí quando eu fui fazer, e passei super bem. Quando eu fui fazer, nunca tive enjoo nas duas, tá? Não tive enjoo, não passou tive bem, nada. né? Passou eu lembro bem. também. Pelo você contrário, não eu engordava. Me dava fome, muita fome. Engordar é com a gente mesmo. Tipo assim, primeiro trimestre que o pessoal perde peso, eu ganhava 5 quilos. Eu também. Cíntia, essa pedra é comestível, pode me dar que eu tô comendo. Enfim. E aí, quando eu fui fazer o morfológico, que também, outra coisa que assim… Não sei você, mas eu ficava muito ansiosa pra ultrassom. Porque também a gente escuta… Como a gente tá em contato com isso, a gente escuta histórias, assim, diversas, né? Então, eu ficava com muita ansiedade. E aí, fui fazer ultrassom morfológico, que é super importante, né? Do segundo trimestre. E junto com ele, eu fiz também pra ver o comprimento do colo. Aí tá, tudo bem. Fez o morfológico, tudo ok, perfeita, tudo… Nossa, graças a Deus, isso aqui. Foi fazer o comprimento do colo. O que a médica viu? A placenta. A placenta. Ai, nossa, você vai querer parto normal? Eu falei, nossa, quero. E a médica sabia que eu trabalhava com isso, né? Então, porque assim, se continuar desse jeito, não vai dar pra você tentar. Eu falei, como assim? Porque a placenta está cobrindo o colo. A hora que ela falou aquilo, eu falei, não acredito. Entrei no carro, comecei a chorar. Falei pro Gabriel, pro meu marido, eu não vou poder tentar parto normal. E assim, nos meus planos, o que era? Tentar o parto normal. Eu sabia que poderia acontecer de ter uma necessidade da cesárea, então plano A, plano B, que a gente sempre fala. Só que o meu plano Z era cesárea agendada. E do jeito que tava, eu ia ter que fazer cesárea agendada. Eu sabia e assim, logo que no começo, né? Uma informação… no comecinho de tudo, quando você ainda nem tinha começado a pensar em parto. Não tinha nada. Eu nem lembro. Eu acho que comecei a fazer pilates ali, porque daí o primeiro trimestre eu fiquei em repouso, daí eu só comecei quando eu vi que o cisto tinha regredido. Então, assim, se eu fiz, sei lá, 2, 3 aulas.
E aí aquilo me pegou assim, veio como um chute assim no meu peito. Falei, meu Deus. E aí comecei a chorar. Falei, vou ter que fazer cesárea agendada, que é a minha última opção. E eu não quero, que não sei o que, porque eu parto. Só que aí, Fábio, foi muito assim. Porque em 10 minutos eu acho que eu tive... Mil sentimentos misturados. Porque daí depois, o Gabriel começou a falar assim, mas Cíntia, ela tá bem, não sei o quê. Aí me veio aquele negócio. Falei, meu Deus do céu, verdade. O morfológico tá tudo certo, ela tá tudo bem. É um bebê perfeito, saudável. Aí me veio aquela culpa. Falei, nossa, eu tô preocupada com o parto e eu devia estar feliz porque ela tá bem. Imagina se fosse uma coisa no morfológico, eu ia estar muito pior. Uma malformação, um problema, né? Alguma coisa que colocasse ela em risco. Aí passei daqui, fui aqui. Aí depois, 2 minutos depois, eu fiquei preocupada com o que poderia acontecer com a placenta baixa. Então, tipo assim, um parto prematuro, um descolamento... Enfim, fiquei pensando em tudo isso. E aí, eu fiquei com medo. Então, assim, fiquei arrasada, triste. Aí, depois fiquei feliz, porque agradecida, né? Depois culpada. Culpada e depois com medo. No estacionamento lá da clínica. Sem nem ele ligar a chave, eu já passei por tudo isso. Enfim, passei, né? Passou algumas semanas, e aí quando eu tava entrando no último trimestre, aí eu realmente comecei a ter sangramento por conta dessa placenta baixa. E aí, assim, ainda, como eu tava ali com 23, 24 semanas, conforme o útero vai crescendo, a tendência... Ela vai mudando, né? A placenta, ela vai se posicionando. Às vezes ela sobe, às vezes ela... E aí, a cada ultrassom que eu fazia, a minha preocupação era como que tava a placenta. Então, assim, todos eu medi pra ver essa... E daí, passava lá, subia um pouquinho. Ai, tá 1 centímetro distante. Ai, tá 1,5 centímetros. Ai, tá não sei o quê, enfim. E aí, foi. E aí, eu tive sangramento, então precisei ficar em repouso. Precisou então, não trabalhar tanto, né? Parar mais cedo na da Júlia. Totalmente. Não, aquela história de, nossa, vou trabalhar até o fim. Esquece, eu parei, acho que no último trimestre o Pilates eu já não dava mais, porque eu comecei a ter sangramento. Atendi assim, quando dava um ou outro consultório, então eu parei bem mais cedo do que eu planejava. Tive que ficar em repouso, fora aquela questão do medo, né? Então assim, às vezes eu acordava de madrugada e tinha um sangramento. Aí eu falava, ai meu Deus do céu. Será que foi pouco? Será que é muito? Será que ela tá bem? E aí aquela angústia de marcar ultrassom pra ver se tá tudo bem, sabe? Ou às vezes um risco de ter que ir para trabalho de parto, né? De ter que fazer uma cesárea, às vezes com, sei lá, 28, 29 semanas. Então eu tinha muito medo disso também. E aí você até falou, não sei se você teve esse negócio de com 40 semanas. Eu fiquei com tanto medo do parto prematuro que, assim, se passasse pra mim, não tava nem aí, entendeu? Então eu nunca tive esse medo de passar. Você fica querendo chegar nas 37. Você quer ultrapassar a 37ª, né? Pra não foi assim, ter o parto prematuro. Cheguei a 2 quilos, eu já comemorei. Falei, nossa, 2 quilos. Já tá mais seguro pra nascer. Tá ok. Aí, sei lá, 34, 35, falei, nossa, já não é um prematuro extremo. 37, eu já tava realizada. Eu lembrei da Lara, a minha preocupação era o Zika vírus. Quando eu fiquei grávida dela, estourou o negócio da microcefalia. E eu tinha ido pro Nordeste. E aí parece que eu tive os sintomas, que eu empipoquei inteira. Aí eu fui na ultrassom, no morfológico. Eu só perguntei do tamanho da cabeça. Se tinha cérebro formado e se tava do tamanho certo. E eu passei a gestação inteira. Meu cunhado tira sarro de mim até hoje. Porque eu era um repelente ambulante. Eu lembro. Você exalava em cima repelente. da roupa. Então, a gente tem muito medo. E eu tô atendendo uma grávida, ela falou, Fábio, como eu fico impactada com notícia ruim de TV, de Instagram, disso. É tanto medo, você vê uma criança que engasgou com não sei o quê, em um parto. Como a gente fica sensível. Sim. E como é importante, às vezes, você fala, não vou entrar, não vou seguir esse perfil, não vou ver essas notícias. Porque daí o nosso medo que já existe, ele parece que potencializa. Nossa. Sim. E no Daliv eu tive esse cisto também. É bem comum, né? O meu era grande, eu precisei monitorar, porque era um risco de fazer uma torção no ovário. E ele foi regredindo também ao longo do tempo. Eu acho que a tendência é absorver ali, né? E aí? E a da Isa? Não terminei da Júlia ainda. Então tá bom. Desculpa, gente. É assim, tá? A gente é nessa dinâmica. Eu até perdi onde que eu tava. Você tava falando… Aí cheguei no 37, que 38, você teve sangramento, que você queria que chegasse. Que você não tinha problema das 40 semanas. Quando eu cheguei em 38, aí a placenta chegou num ponto que daria, de distância lá do colo, que daria pra eu tentar o parto normal. Então… seria viável eu tentar. Só que assim, eu acho que tudo isso foi muito bom. Hoje em dia eu vejo que foi bom porque me preparou. Porque eu acho que se eu não tivesse passado por isso,
vamos supor, eu entrasse no trabalho de parto e tivesse que ir para uma cesárea, eu ficaria infinitamente frustrada. E dessa vez não, eu agradeci por que eu pude tentar. Você pode esperar a horinha dela, né? Então, eu pude ter essa oportunidade de entrar em trabalho de parto, ter as contrações, tentar. Já o parto a gente já conta, mas foi isso. Nossa, eu lembro, você comemorou, a gente fez Epinô daí. Você falou, Fábio, eu vou poder fazer. Também teve isso. Então, tudo aquilo que a gente faz com as outras pessoas, né? Com as outras gestantes. E eu queria vivenciar, que foi fazer pilates, fazer físio, fazer... Não fiz nada. Toda aquela expectativa que eu tinha, eu não fiz, porque eu não pude. Eu tive que ficar em repouso. Então, não trabalhei e não fiz o que eu queria ter feito. Foi assim. Mais uma vez, a gente não tem controle. E a maternidade te ensinando a transformação que vai vir na vida, né? Que a gente não controla mais mesmo. Vamos pro da Isa. E daí, tive a Júlia, quando ela tava com uns 2 anos também. 2 anos e pouquinho. Acho que a diferença é bem parecida dela. A gente tava no meio do doutorado, as duas. Aí a Fábio já tava grávida. Já tava, com 7 meses. Com 7 meses. Aí a gente fez as contas. Bom, acho que se eu começar a Não, o que eu fiz a conta foi assim. Se eu começar a tentar agora... Ah, não, Fábio, eu tinha terminado. Eu terminei o doutorado. Terminado. Não, foi isso. Eu terminei o doutorado. Eu lembro que lembrei. Eu acompanhei um parto em dezembro. Encontrei o meu médico e falei, doutor... Em janeiro, eu vou defender o meu doutorado. A partir daí, eu vou liberar. Você que se vira para conseguir agenda para mim. Já estou avisando com antecedência. Aí ele falou, não, Cíntia, tranquilo, tudo bem. Já avisei, porque eu falei, não quero saber de ficar sem. E tá aí uma pessoa que a palavra tem poder. Porque o que ela fala acontece, tá, gente? De horário, de data, não sei o que acontece. Ela ia ali, ó, Deus, eles estão ali, ó, juntinho. Aí, defendi em janeiro. E aí, logo depois da minha defesa, eu fui viajar e tal. Nem também estava controlando muito em relação a período fértil. E aí, em fevereiro, a gente foi pra praia. Bem também no meu período. Só que a minha ideia era o quê? Vou deixar mais ou menos assim. Aí, depois, março, abril e maio, eu não ia tentar. Ia no médico, né? Fazer os exames. A Lívia ia nascer, eu ia sair de licença, maternidade. Isso, essa era a ideia. Eu ia fazer os meus exames ginecológicos, começar a tomar o metilfolato, me preparar, porque na primeira a gente faz isso, né? Tudo, ácido fólico, os exames estão ali. Ômega 3, DH, sei lá, não sei o que, tudo, preparo. Daí eu falei, e vou fazer... Então, assim, janeiro foi mais ou menos, fevereiro ia ser um mês aleatório ali, os outros 3 meses eu ia me preparar para a partir de junho começar a tentar. E aí, como na primeira eu demorei um tempo, porque nunca fui regulado, e eu amamentava ainda. Então eu falei, nossa... Vai demorar. Fevereiro, deixei livre. Fomos pra praia. Eu e a Júlia com uma virose, dor de garganta, febre, não sei o que, tá. Aí até que chegou um dia que a Júlia já tava melhor e eu acordei bem. Acordei bem, assim. Bem assim, sem febre, né? E sem dor, e com menos dor de garganta. Aí ela foi passear com os meus sogros. Falei com meu marido, nossa, acordei melhor. Você acordou bem? Acordei. Vamos, o que você acha agora? Aconteceu, mas assim, Fábio, foi 5 minutos depois, eu fui pro banheiro, me deu uma diarreia, porque eu ainda estava com a virose. Nossa, fiquei assim, o resto da praia com a diarreia, mas diarreia líquida. Falei, meu Deus do céu. Tá, ok. E foi aquele, só. Passou um mês e como eu nunca fui regulada, aí eu lembro, teve um dia, eu achava que eu tava pra menstruar, porque já tava dando o período lá, e eu nem fazia teste, porque como eu nunca fui regulada, né, deu 30, eu só fazia depois, sei lá, de 35, 40 dias. A gente foi fazer a pintura da Mari Bernini. Não sei se você lembra. E aí, eu coloquei absorvente. Você falou, eu lembrei. Coloquei absorvente. Falei, nossa, eu vou com essa bermuda aqui que é meio clara. Vai que vem a minha menstruação. Do mesmo jeito que eu saí, chegou. Aí, a gente foi no aniversário à noite. Bebi, comi... Como que era? Tartar, tudo. Carne e todo crua. Mundo. Cíntia, você tá grávida. Cíntia, você tá grávida, você não tá dançando. Porque isso... Eu falei, gente, não, imagina, eu tô bebendo aqui. É verdade, você tava cansada, né? E eu cansada, nossa, eu tô exausta. Você tá grávida, você tá grávida. Eu falei, gente, só se eu tô maluca que eu tô grávida. Porque... E como no meu período fértil eu tava com a virose e só tinha acontecido aquela única vez... Você falou impossível. Nunca. Aí depois, passou uns 2 dias, nada de vir a menstruação. Aí a Júlia tava... Não sei o que aconteceu, que o Gabriel foi na farmácia comprar... um remédio, uma pomada. E eu falei, compra um teste. Porque, Quero assim... fazer, né? Pelo menos pra eu tirar isso da cabeça...
Sabe aquela coisa assim, você faz o teste e vai limpar, menstruou? Não sei se já aconteceu isso com alguém. Nossa. Não, na primeira gravidez, era eu comprar o teste e descer a menstruação. É sempre assim. E aí, 3 horas da manhã ela acordou. Eu nem tinha feito o teste na hora que ele trouxe. Falei, amanhã cedo eu faço, porque daí vai ser bem fidedigno, né? Primeira urina do dia. Primeira urina do dia e tal. E aí, o teste tava lá, fui fazer xixi. Falei, já faz um tempo que eu fiz, que eu fui dormir, né? Algumas horas, já tá uma concentração ali de xixi, né? Fiz o teste e positivo na hora. Eu olhei aquilo e falei, não. E aquela coisa também diferente, né? A primeira, nossa, fiz surpresa pro pai, não sei o quê. Quadro, pintado, preparei show. isso e aquilo. Na segunda, 3 horas da manhã, acordei. Linda, positivo. Ai, a gente já começou a gritar, comemorar. A Júlia começou a pular. Tá? E aí foi assim. E a gestação foi totalmente diferente. Tirando a parte que eu engordei a mesma quantidade e que me deu fome igual no primeiro trimestre, o restante foi assim, super tranquila. Da Isa eu não tive nenhuma restrição. Pude fazer pilates, pude fazer caminhada, não precisei ficar em repouso. A placenta. E aí, assim, eu ficava com aquele medo, né? Porque na primeira, eu não tinha nenhum fator de risco para ter a placenta baixa. E aí, na segunda, que daí eu já tinha um fator de risco, que já ter um histórico de placenta prévia e a cesárea prévia, eu falei, nossa, agora que vai cobrir lá o negócio, né? Mas e aí não teve. E pude fazer tudo. Trabalhei até o último dia. Trabalhei até 39 semanas e 5. Trabalhei até na sexta. Até o finalzinho. Eu ia agendando, assim. A secretária Não falava, nascia. Cíntia, pode agendar? Eu falava, olha, agenda pra amanhã, mas... Se, né? A pessoa já tem que estar avisada. A pessoa já a sabia doutora que... não veio porque ela tá parindo, no caso. E aí, no fim, fui até o fim. Trabalhei, fiz a físio, fiz o pilates, fiz o epinô, fiz tudo que tinha direito. E foi totalmente diferente. Uma gestação nunca é igual a outra, Não. né? E é muito legal falar, porque às vezes tem uma pessoa que tá tentando. A gente tem também casos contrários, que a primeira gestação vem muito fácil, vem sem a pessoa querer, sem a pessoa planejar. Naquele susto, nem tá casada, nada, vem no susto. E aí uma segunda gestação não vem, demora. Então, assim, não tem regra, mas não tem. é muito uma entrega mesmo, né? Claro que tem que investigar se começar a demorar demais. Mas é que a gente tá falando de um período que a gente é muito controladora, né? De imediatista, acelerar na velocidade 2. Então, imagina que eu vou esperar 1 ano sem tentar engravidar para começar a investigar. E, na verdade, seria o certo. Ideal, porque não é tão simples assim, né? Para o espermatozoide juntar ali em condições perfeitas. Então, eu acho que esse assunto de tentante é sempre legal, né? Falar. Sempre tem alguém aí nessa luta. Não, e aí só pra finalizar o meu, por coincidência, a minha data da última menstruação, da primeira e da segunda, foi exatamente a mesma. 13 de fevereiro e a data prevista 20/11. Mais números 3 anos exatos depois, da exatamente. É pra fazer o aniversário junto. Economizar na festinha, isso é bom, né? Nossa, esse negócio de data provável. Ó, a da Lara era 30 de junho, ela nasceu 11 de julho. Olha como erra. A da Lívia era... Acho que março, né? A da Lívia era 30 da de março e ela veio 7 de abril. As duas, a Lara um pouquinho mais, mas tinha um erro do ultrassom para a última menstruação. Vamos pro parto, então. Vamos pro parto. Começa o seu, Fábio. Vou começar. Da Lara? Eu lembro que há 7 anos, 8 anos, né, quando eu engravidei, eu era bem um peixe fora d'água, assim, no nosso meio. Não tinha ninguém que tinha parto, né? A não ser algumas clientes que a gente atendia. E eu lembro que eu comecei a frequentar uma roda. Sua cunhada. A minha cunhada foi quem abriu mesmo. Quem começou, a Ju, que daí eu fiz o curso por causa dela, de doulas. E eu fiquei apaixonada. É como se o mosquitinho do parto picasse, me picou. Aí aqui em Londrina eu comecei a procurar. Eu fui no grupo da Marília, participar de roda de conversa, pra entender o Gesta. Eu ia no Gesta. Comecei a fazer yoga com a Bia, conhecer outras pessoas que também tinham mais ou menos o desejo. Porque até então, onde a gente vivia ali, era meio loucura, né? Ai, Fabiana é louca. Imagina, gente. Eu acho que até você no comecinho... porque assim... A gente tem uma ideia, né? De que na faculdade a gente não tem muita experiência positiva. Essa que é a verdade. Quando eu fiz a residência, eu tinha uma experiência. Eu falava...
Não, gente, eu não quero isso, né? É o que acontece com muita médica também, né? Muito médico que vê ali aquela experiência. Realidade, Mas isso vem mudado, né? Então aí eu comecei a levava o meu marido nas rodas. Procurei uma médica que era na época… Porque o André também teve a mesma experiência, né? Teve a mesma experiência. E aí eu acho que a médica passou muita confiança pra nós. Ela tinha sido uma professora dele. E aí… tranquilo. Eu lembro que quando meu estrépito veio positivo, foi esse chute no peito aí seu. Gente, eu achei… eu queria tomar remédio em casa, antibiótico em casa. Não podia… entrava numas loucuras, assim. E ela sempre me acalmando, me trazendo ali pro chão, pros dados reais. Fabiana, tá tudo bem, você só vai precisar fazer antibiótico. E aí foi passando as semanas e eu tinha muito… eu engordei bastante, engordei 20 quilos. Minha barriga era enorme. Eu tinha já… peso, aquelas fisgadinhas, a sensação da barriga aqui embaixo abrindo. E eu falava, nossa, vai nascer, né? E nada. Aí eu lembro que com 40 semanas era no sábado. Na sexta eu fui na consulta, ela falou… antes de me avaliar, ela falou, olha, se já tiver algum… ela não tinha feito nenhum toque ainda, com 40 semanas. Ela falou, se tiver algum pouquinho de dilatação, eu vou fazer a amnioscopia e a gente vai ver a cor do líquido. Fez o toque, colo fechado, posterior grosso, 40 semanas. Nada trabalhado. Nada trabalhado. Eu não sabia se eu chorava, se eu falava, gente, a criança bem, tudo normal. Aí no sábado fui fazer um ultrassom e um cardiotoque. O ultrassom, ela flutuando, viu o rosto inteiro da Lara. Não, eu lembro que esse ultrassom dela, você me mandou a foto, ela nasceu igual. Igual. Perfeito. Normalmente você não vê mais a criança, né? Ela já tá encaixada. Ou se você vê, ela já tá muito amassada. Ela nasceu assim, ela tava perfeita nesse líquido ultrassom. Abundante, assim, nenhum sinal de que eu ia entrar em trabalho de parto. Aí, no dia 9 de julho, uma das minhas melhores amigas ia casar. E antes de eu engravidar, ela já tinha me chamado pra ser madrinha. E eu falei pra ela, Laura, eu vou estar com um neném recém-nascido, não vou poder ir no seu casamento. Sabe de nada, né? Chegou na semana, eu falei, bom, já que não nasceu, arrumei um vestido com a minha tia. Falei, agora também, quer saber? Eu vou nesse casamento. E aí eu lembro que eu tinha reunião com as doulas, na época eram outras doulas. As meninas, era a Letícia, a Jéssica, a Marília, que fazia parte. Já tinha reunião com elas, tinha feito chá de bênção. Elas tinham um grupo com todas as gestantes. Então a gente juntou todas as gestantes, foi muito bom pra mim. Quando você tem mais pessoas ali naquela mesma vibração, te incentivando, normalizando aquilo que não é comum. É uma rede de apoio, né? Nossa, também. Foi muito determinante pra mim, assim, esse apoio. Aí, falei, então tá, vou nesse casamento. Marquei salão, eu tava enorme, parecia uma lua cheia, assim, de tão redonda. Porque o vestido dela era dourado, Era né? prateado. Comecei no salão, senti contração de 10 em 10 minutos. Aí eu falei, agora, criança, agora que você vai esperar que eu vou nesse casamento. Mas já fiquei animada, né? Já comecei aquela fase, nossa, uhul. Fiquei de 10 em 10, 8 em 8, botei o vestido, fui pro casamento. Era uma contração, eu sentava, depois eu levantava, entrei na igreja. Não conseguia ficar a cerimônia toda em pé, precisava sentar durante, porque a contração vinha e todo mundo olhava, assim, todo mundo perguntava: o que você tá fazendo aqui? Não nasceu ainda? Eu falei: eu vou dividir com uma faixa. Sim, eu estou grávida. Não, ainda não nasceu. Dá pra ver, né? No caso. Coloca a faixa na barriga. Sabe o umbigo da pessoa quando tá desse tamanho? Marcava assim. Sim. Aí eu falei: amor, vamos entrar no casamento, come, que era aquela comida deliciosa, né? Aproveita e vamos embora. Que vai, eu acho que é hoje. Como se vocês tivessem saído pra jantar, né? Eu acho que é hoje. Daí fomos, fiquei um pouquinho, meia-noite, já voltei pra casa com muita cólica. Nem avisei a médica, porque toda vez que eu avisava, não acontecia nada. Falso. Aí dormi, umas 4 da manhã, acordei com uma cólica muito forte. Fui no banheiro, vi o tampão com sangue pela primeira vez. Fiquei super, super animada. Avisei, doutora, olha, saiu assim. Daí ela falou: eu vou estar no coraçãozinho passando visita. Vai de manhã lá pra eu te avaliar. Então, domingo de manhã eu fui. Avaliou, fez cardio. Tava com uma polpinha de dilatação. Não tava em trabalho de parto ativo. Falou: Fábio, pode voltar pra casa. Aquilo foi um balde de água fria, porque eu já queria ficar. Eu já não aguentava mais. Eu já tava assim… você já tinha até agendado pra induzir, né? Acho que era na segunda que você ia. Eu ia induzir… Não, eu ia induzir na terça. Porque na segunda, ela tava de plantão em outro hospital. Tá. Não podia ser na segunda. Tinha que ser na terça a indução. Então, se nada acontecesse, acho que ia ser 41 e 3 ou 2. Era sábado 40, 41. Ia ser 41 semanas e 3 dias pra induzir. Aí…
Me mandou embora, fui pra casa, almocei. À tarde, umas 4 da tarde, eu olhei, levantei e falei, eu não quero mais ficar em casa, eu quero ir pro hospital. Falei pro André. Tava do mesmo jeito, de 10 em 10 minutos. Fui pro hospital, ela passou lá umas 6 da tarde, estava igual o colo. Tá tudo bem, nananana, espera, doula, fez uns exercícios. 11 da noite, ela voltou igual o colo. Aí eu falei, doutora, vamos fazer alguma coisa? Me ajuda, pelo amor de Deus. Daí ela falou, vou colocar o comprimido. Mas a dor tava tolerável. Não, tava de boa. Tava tranquilo, tava assim. É que a gente acha que tá forte, não, mas… Não, eu não tava achando da dor forte ainda. Eu tava ansiosa porque eu queria que o parto começasse. Evoluísse, Aí colocou o primeiro comprimido, ela falou, Fábio, eu vou colocar o primeiro. Pode ser que no segundo, no terceiro, no quarto comece as contrações, descansa. Tal, colocou o primeiro, foi embora, eu fui dormir. 2 da manhã correu um cardio e a nenê não tava muito legal. Tava um cardio muito linear, assim. Tava meio… Aí me colocaram um soro pra dar uma glicosada, me fizeram movimentar, melhorou, seguiu. E eu lembro que nessa hora eu falei pro meu marido, você não acha que a gente tá indo, forçando a barra, indo longe demais? E ele muito calmo, ele falou, Fá, tá tudo bem. A médica falou que tá tudo bem, a enfermeira, muito pleno. Aí, 6 da manhã… Isso é muito importante também, né? O marido passar a segurança. Porque se nesse momento ele já apavorasse também junto com você e falasse, não, é verdade, também acho, você já ia pra cesárea na hora. Não, ele foi… Eu acho que assim, eu consegui levar até o fim em relação à cabeça, porque ele tava muito calmo o tempo todo. E aí, 6 da manhã, ela passou de novo, colocou o segundo comprimido, estava igual o colo. Igual. Aí eu chorei. Não é nem um balde de água fria, né? É uma cachoeira. Chorei. Mandei mensagem pra doula. Falei, A doutora falou assim, Fábio, eu vou pro meu plantão, que é presencial. Se acontecer alguma coisa, eu volto, tá bom. Ela saiu, começou. Aí começou a ritmar. Aí realmente as contrações vieram de 3 em 3 minutos. Aí eu entrei no parto fase ativa. Entrei, comecei com dor. Ela voltou, mas… Não, ela não voltou. Minta, ela não voltou. Avisei, doutora, agora eu tô com dor. Ela, vou tentar passar meu plantão. Ficou tentando passar o plantão, eu fui pro chuveiro ali, mas tava super animada, tava feliz, assim, o dia surgiu, né? Então eu fiquei animada com a dor. De repente, umas 9h30 da manhã, 10 horas, ela ligou e falou, Fábio, consegui passar o plantão. Vamos fazer essa menininha chegar? Aí eu lembro que eu chorei. A minha mãe, que era uma das pessoas mais contra o parto, não pelo parto, porque ela tinha muito medo. Sim. Passou lá no hospital, eu não queria ela de jeito nenhum, mas aí o André falou, sua mãe tá aqui. Ela entrou, me deu um beijo só. Falou, tô lá fora, rezando. E foi ótimo. Você acredita que tinha uma anestesista, eu lembrei disso esses dias, que ficou dentro da minha sala de parto, porque era colega do meu marido, oferecendo, hora que você quiser, eu tô aqui, tá? Mentira. Hora que você precisar. E eu, não, tá bom, eu não quero. A doutora chegou 10 e pouco da manhã, fez o toque, tava com 6 centímetros. Eu falei, graças a Deus. Então, assim, de 6 para as 10… deslanchou, né? Aí eu fui pro chuveiro, aí pegou muito. Eu lembro de estar em outro planeta. O chuveiro ficou na luzinha escura, aquela sauna ali, calor. Eu sentei no chuveiro, a doula, a doutora, meu marido. A doula foi encher a banheira, eu quase matei ela. Eu falei, que é esse barulho? Pode parar de encher a banheira. Ela falou, não, Fábio, é porque você queria. Eu falei, não quero. Olha que loucura, né? Não deixei ela encher. Daí chegou uma hora que eu… Mas era encher com a maquininha, com a maquininha. Porque aquele barulho… Não tinha banheira, era encher a banheira inflável, né, na época. Não tinha quarto ainda que tem hoje. É, porque se fosse o barulhinho de água da banheira, aí é confortável. Não. Agora aquele barulho da bomba… Nossa, parecia que tinham ligado um trator, E eu tava lá, no meu mundo, partolândia total, uma cara de chapada. Essa era a minha cara, chapada. Tem um vídeo que fala, grava uma mensagem pra Lara. Eu mostrei pra ela esses dias, ela falou, mamãe, é você? Eu falei, filho, sou eu. Quando eu virei e falei assim, gente, acho que eu não vou aguentar, eu quero analgesia. A doutora tocou, falou, Fábio, tá com 10, total. Isso aí era meio-dia, né? Meio-dia. Então assim, de 10 pra meio-dia, dilatou total.
Daí E é aquilo que a gente sempre fala para gestantes, né? Não se apegar ao número da dilatação. Porque assim, no seu caso, ele começou grosso, posterior e, né? E sem nada de dilatação. Aí ele afinou, ele trabalhou, ele anteriorizou. E aí, então, assim, do 6 pro 10 foi rapidinho. Mas durante todo esse período antes, com certeza ele foi trabalhando. Sim, né? e é a fase latente mesmo, né? Que é a mais demorada. Uhum. Aí eu quis ir pra maca, eu não quis ir pra ficar no chuveiro, fui pra maca. Então minha bolsa não tinha rompido ainda. Eu tava tomando um antibiótico, deu tempo de eu fazer, sei lá, 5 ciclos de antibiótico. O que você queria tomar antes nem precisou. Aí fiquei em 4 apoios primeiro, apoiada numa bola. No expulsivo. No expulsivo. Começou o expulsivo, comecei a sentir a vontade de fazer força, fiz umas 2, 3 forças muito boas. Uma delas eu fiz um xixi, consegui fazer xixi, que é super importante. Às vezes a bexiga segura, né? E na segunda, a bolsa rompeu. Aí, o meu joelho começou a doer demais. Virei, encostada com o bumbum na maca, o dorso na bola, o André do meu lado, o pediatra já tava. E comecei a fazer força. A contração de dilatação, para mim, foi mais fácil atravessar da primeira vez. Eu fui adaptando a dor. O expulsivo foi um pouco desesperador. O que eu senti na hora, eu não estava preparada, eu acho, para sentir. Eu imaginava uma coisa e foi totalmente outra. Então, eu lembro que eu gritei desesperadamente, sem parar, 20 minutos. Na contração, fora da contração, você estava gritando. Fora da contração, eu falava, tira, puxa, doutora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E o André andava de um lado pro outro na sala, ele começou a chorar. O pediatra começou a acalmar ele. Eu sei que é difícil, pai. E a minha médica, com uma paz de espírito de Deus, falava, ela tá vindo, é assim mesmo, quer pôr a mão? Só sei que eu fiz uma força tão grande, que eu queria que terminasse logo. Sim. Que ela veio inteira. Ela não teve assim, cabeça. Ela escorregou. Ela saiu na cama, assim. E eu lembro, ai, gente, parecia um porquinho cor-de-rosa. Limpinha, ela tava tão assim, cheia de líquido. E ela já nasceu chorando, com uma corzinha assim. Nossa, é incrível, né? Ela já me deu, eu fiquei segurando. Aí o pediatra avaliou. Ele chegou a olhar, ele chegou a pegar ela. Ela tava com uma taquipneia transitória. Daí ele falou, não, eu vou deixar ela acalmar em você. Aí ele me deu ela. A gente se embrulhou e ficou ali, passando pela hora de ouro. E já é aquele alívio, né? Depois que sai, parece que... E eu lembro que eu não acreditava. Eu só falava, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada. Aí minha mãe abriu a porta do quarto, viu que nasceu aquele alívio, aquela festa. E foi tipo, meu Deus, E dela nasceu o quê? 1 da tarde? 2 da tarde? 2 horas em ponto ela nasceu. E foi, na hora, assim... Eu lembro que eu queria... Nem precisava sair placenta, dar ponta. Eu não queria mais nada. Aí eu tive uma laceração grau 2, não foi pequenininha, ela deu uns belos 7, 8 pontos. É porque é aquilo, né? A gente fala, às vezes, a pessoa quer que o bebê saia de uma vez, mas pensando como fisioterapeutas pélvicas, né? Pensando nisso, o períneo, quando o bebê, ele vai naquele tempinho dele, de desce um pouquinho, volta, tem um trabalho fisiológico, né, do assoalho pélvico. Então, às vezes, o risco de lacerar é menor do que aquele que sai de uma vez. Não, ela, sem dúvida. A minha postura do expulsivo e a maneira que eu fiz eu não tenho dúvida que foi a causa. A médica não ficou colocando a mão. Eu, na hora que perdi totalmente o controle, nossa. Mas faria tudo de novo, porque eu precisava passar por isso. Foi a primeira vez que eu tava passando, né? Foi daí sem analgesia? Foi sem analgesia, não precisou. Acho que ela pôs a ocitocina, talvez nessa última força aí. Ela pediu, eu lembro dela pedir, põe um pouquinho de ocitocina, porque eu tava descontrolada. Se eu pudesse, eu acho que eu saía correndo. E deixava ali alguém fazendo por mim, mas não dava, entendeu? Sim, não tem essa opção. E aí, tanto é que isso eu trabalhei muito pro segundo parto. Eu tive muito esse medo do expulsivo. Que no caso, né? Já a gente volta pra... E aí, então... Segundo, a gente deixa pra depois, né, da Lívia. Vamos saber da Julinha. Depois a história toda da placenta, de você poder tentar, como que foi? Então, assim, como eu falei, eu não fiquei ansiosa com essa questão do 40 semanas. Como você já tinha tido a experiência também das duas, né? Porque a Júlia nasceu depois da Lívia ainda. É verdade. Que você tinha passado. E também eu tinha aquele negócio com medo de ser prematuro que eu nem pensava. Eu até pensava assim, nossa, dia 20 até dia 22 eu pensava no signo. Até o dia 22 é Escorpião, depois dia 22 é Sagitário. Eu preferia Sagitário. Eu tinha várias datas que eu não queria que nascesse. Achando que ia controlar alguma coisa.
E aí passou, e aí com 39 semanas e 4 dias, eu acordei de madrugada pra fazer xixi, rompeu a bolsa. E aí rompeu a bolsa, só que eu não tive contração nenhuma. Avisei meu médico, avisei vocês. Ele falou, não, Cíntia, ela tá mexendo bem, aquela coisa, líquido, né? Olhar a cor do clarinho. líquido, o meu strepto era negativo, então eu também não tinha aquela pressa pra fazer o antibiótico. Ele falou, pode descansar que vai vir as contrações. E aí, isso foi de madrugada, era, sei lá, 2, 3 da manhã. Também meu marido acordou, aquele negócio. E é claro que dormir eu não consegui, mas eu tentei dar uma descansada. E não vinha mesmo, a contração assim, às vezes até vinha uma ou outra, uma coliquinha, mas não tinha nada de ritmo, nada. Acordei, avisamos o pediatra também. Passei, aí o médico falou assim, olha, se você quiser, se você ficar mais tranquila, vem pro hospital, eu vou estar aqui de manhã, umas 10 horas, não sei se ele ia passar, ver alguma paciente, era num domingo. E aí eu te avalio, a gente vê como que tá, né, dependendo a gente interna ou não. E aí ele me avaliou, tava, sei lá, 2, e não tinha nada, assim, fiz um cardiotoco, Olha tava só, tudo sem bem. contração, você já tava com 2 centímetros. Né? Olha como é diferente. Já tinha alguma coisa ali de dilatação. E aí ele falou, se você quiser voltar pra casa, almoçar, e aí se nada acontecer, 4 horas você volta, a gente interna. Daí já passaria 14 horas. Foi 2 da tarde, 2 da manhã que rompeu a bolsa. Aí fui pra casa, comi uma macarronada. E aí tem aquela coisa que a gente sempre fala, tentem não avisar a família pra não ficar ansioso. A pressão, né? A pressão. Só que foi dia 17 de novembro, dia 15 foi feriado, a minha irmã tava aí, que mora fora, ia ter um churrasco na casa da minha sogra, e inclusive o pediatra, que é tio, tava no churrasco. Então não tinha como a gente não avisar que a gente não iria. Uhum. Então já foi aquela pressão também de que a família toda foi avisada, de que a bolsa estourou e que a Júlia ia nascer, enfim, que eu tava em trabalho de parto. Só que eu não tava indo em trabalho de parto, só a bolsa rompeu, mas eu não tinha contração. Gente, é muita pressão, né? E sem aí querer, a gente sente, né? Não, coitado do pediatra que tava no churrasco, porque ele olhava o celular, todo mundo já... Enfim, e aí pegou e... a gente também fala que essa fase inicial é importante guardar energia, né? Pra se preparar, pra se poupar, pra quando realmente vier a fase ativa e o expulsivo, a gente ter forças, né? Pra continuar. Só que em casa, conforme eu ficava em cócoras e fazia exercícios, eu sentia que a contração vinha mais. Uhum. E aí, o que eu fiz? Começou. Vou fazer exercícios. Aí, sabe aquela caminhada em cócoras de um lado pro outro, e agachamento, e não sei o que, e fui. Não, casa de ferreiro, gente. Quando é mãe, é assim mesmo. E aí, porque daí começou a bater aquela pressão de tempo de bolsa rota, eu falava, gente do céu, eu preciso engrenar, porque não tinha nada ainda de contração, e já tava, sei lá, 12, 14 horas com a bolsa, eu falei, meu Deus, precisa, né, isso aqui tem que engrenar, tem que evoluir. E aí comecei a ficar muito cansada. Até porque, como eu fiquei em repouso a gestação toda, né, toda praticamente, eu já tava ali há 3, 4 meses em repouso, eu não tava com preparo. E 20 quilos a mais, então, pensa. Não, é um sedentarismo, né? Você fica ofegante só de subir 2 degraus de escada. Sim, e aí comecei a ficar bem cansada. E aí, às 4 horas, então, nada aconteceu. Até tinha umas contrações, mas eu sabia que não era uma coisa assim, contração de fase ativa mesmo. Mas fui pro hospital e internei. E aí lá, monitoramos a bebê, ela tava tudo bem, tudo certo, continuei. Aí o doutor veio, me avaliou, eu acho que eu tava dali com 4 centímetros. Evoluiu um pouquinho, mas assim, também... Ainda não tava totalmente engrenado. E eu sabia que enquanto as contrações não engrenassem, não ia adiantar. Uhum. Aí ele falou assim, olha, Cíntia, vamos combinar assim, então, umas 8. Ele falou, eu prefiro que venha espontâneo, né? Porque até como rompeu a bolsa, se você já tá com umas contrações, aí o esperado é que as contrações venham, engrena mesmo, né? De forma natural. Mas, como você também tá ansiosa, eu percebo que você tá ansiosa por essa questão da bolsa. E como eu tive toda essa história da placenta, eu também tinha esse medo, né? Eu percebi que você tá ansiosa. Dá pra gente combinar, então, se nada acontecer até as 8 horas, a gente coloca a ocitocina, tudo bem? Eu falei, ótimo, tudo bem, porque eu queria mesmo que viesse, né? Só que aí, eu comecei a ficar muito cansada. Muito, muito. Eu tava exausta, assim. Eu lembro que eu tremia e não era... Era um tremor de cansaço mesmo. Sim. E aí chegou 8 horas, ele colocou, e eu lembro que eu conversei, assim, em particular com o Gabriel. Eu falei, olha, eu tô com muito medo, porque eu tenho medo dessa questão da placenta, tudo. Se nada acontecesse, eu vou pedir pra ele me avaliar 10 horas, aquele controle que a gente quer ter, né?
É o tal do controle do Ai, horário, Senhor, gente. Por quê, né? Mas não adianta E aí você... eu falei assim, olha, se até 10 horas da noite eu vou pedir pra ele me avaliar. Se nada acontecer, se não tiver, eu vou... Pra mim deu, que eu não quero continuar mais. Coloquei isso na minha cabeça, eu não sei de onde, que esse horário que eu que coloquei, né? E aí... colocou ocitocina e aí realmente engrenou, né? As contrações vieram. Aí fui pra banheira também. A sala de parto tava reformando. Aí teve que encher a banheira. Não tinha nenhuma sala de parto daí, né? Porque tava tudo em reforma. Era um quarto meio adaptado. E aí encheu a banheira, fui pra banheira, tal. Lidando com as dores, né? Você já tava com aquela fase de dor mais intensa. Eu já tava. De transição já, né? Da dor. Sim. Eu lembro que vinha uma atrás da outra. E tanto na Júlia depois quanto na Isa... Nas duas, com 7, 8 de dilatação, eu já começo a ter puxos. Eu não sei, é uma coisa minha, assim. Vem aquela sensação de... Eu não sei se você lembra, que eu já fazia força Venha. na Júlia. Porque o bebê às vezes tá muito baixinho e pressiona bem o colo, né? Sim, eu achava que o dela era alguma coisa da placenta que tava ali pressionando. Mas depois, como o da Isa foi igual, eu acho que é uma coisa minha. E aí também outra coisa que eu falei na época, eu falei assim, olha, como eu tô muito cansada, então vamos pra banheira... Porque assim, com a ocitocina a contração não vai deixar de vir, né? Porque meu medo também de relaxar muito era parar. Uhum. E aí eu falei, bom, vamos colocar a ocitocina. Eu aproveito e vou pra banheira porque eu descanso. Porque eu tava extremamente cansada. E aí fui. Aí olhei pro relógio, eu lembro que tinha um reloginho assim. Olhei e vi o ponteirinho lá, 10 horas. Falei, doutor, quero avaliar. Levantei, não sei como, fui pra... Nossa, você levantou, meu Deus... Você levantou, eu não sei também como. Eu não sei, porque eu tava com aquele acesso montanhas. da ocitocina e tinha aquela maquininha. Eu não sei como eu fui. Força de mãe, né? É uma coisa involuntária mesmo. Porque eu olhei, bati no relógio, era 10 em ponto. Falei, nossa, é agora. Aí eu lembro que ele fez o toque e doeu muito. Eu lembro que, assim, eu lembro dessa dor até mais do que das contrações. Da Júlia eu nem lembro de dor de contração. Eu lembro do Gabriel falar do seu grito. Que esse grito tá no ouvido dele até hoje. Menina, porque doeu, realmente doeu muito, muito, muito. E aí, no que ele tirou a mão, eu não vi, mas acho que você deve ter visto. O Gabriel viu também, disse que veio um coágulo, assim, enorme. Disse que parecia um tamanho de um celular na mão dele. Sangrou muito desse toque aí. Não, e eu acho que já tava com um coágulo lá dos meus sangramentos, né? Pode ser. De anterior. Porque pra formar o coágulo, foi grande. E aí, doeu muito. Não sei como também, eu me joguei na banheira depois. De volta, levantou e voltou pra banheira. Eu levantei e voltei também, como não sei. E aí ele foi auscultar a bebê. E eu tinha um sonarzinho em casa que eu comprei e para monitorar, né? E aí eu sabia também. E também na nossa prática a gente tá acostumado com o barulho, né? Do cavalinho lá. Aí ele colocou o sonarzinho e aí eu lembro que ele pegou... E eu tava já atenta, né? Porque a gente quer ter o controle. E aí ele fez assim com o volume. Baixou o volume. No que ele baixou o volume, meu sinalzinho de alerta já... Eu comecei, doutor, tá tudo bem? Daí ele colocou a mão assim no meu ombro, eu lembro até hoje. Falou assim, Cíntia, a gente vai ter que ir pra cesárea. Mas assim, no que ele falou isso, já gritei pro pediatra, falei, tá tudo bem. E assim, Fábio, quando você confia no médico, quando ele fala, tem que ir pra cesárea, você não pensa duas vezes. Eu falei, gente, tipo assim, pra mim, se ele quisesse me abrir ali, tirar ela, sem anestesia, sem nada, eu ia deixar. Porque você pensa muito no bebê, né? Aham. Então, aí ele falou, tem que ir pra cesárea. Eu falei, doutor, agora. Eu não cogitei. Falei, vamos agora. Não queria nem... Só perguntei, ela tá bem? Ele falou, não. Eu acho que ela teve uma desaceleração, né? Ele falou, ela está bem agora, só que... Eu tava com 8 de dilatação, eu acho. E ela ainda tava alta. E ainda ia demorar um tempo, Sim. né? Ele falou assim, como ainda vai demorar um tempo... a gente não pode correr o risco de não nascer bem, né? Aquela coisa do parto a qualquer custo, ninguém quer. Então, assim, a própria cesárea, ela tem um momento exato de ser indicada. E a da Júlia foi aquele momento. E aí, assim, depois que você vira a chave pra cesárea, você não quer sentir mais dor nenhuma também, né? Como que é? Até chegar no centro cirúrgico. Aí eu lembro que eu já falei, desliga a ocitocina, pelo amor de Deus. E eu já tava com os puxos, então mesmo sem querer eu fazia força. Eu lembro que até mesmo no centro cirúrgico eu fazia força. E mesmo assim, sabendo que eu ia pra cesárea, é muito involuntário. Isso, fazer força. Eu brigava com a força pra não fazer, mas eu fazia. Uhum. E
E aí aí a gente foi pra cesárea. E assim, foi tudo bem. Assim, eu tenho até a foto com a mão solta, abraçando ela. Na hora ela nasceu super bem também. Então, assim, foi realmente o momento certo. Ela não correu nenhum risco. E aí, depois, na recuperação, você foi lá comigo. Ela foi peladinha, já teve a hora de ouro. Então, a gente fala muito também da cesárea humanizada, né? Então, você poder ver o nascimento, soltar os braços pra mãe poder pegar o bebê nesse primeiro contato. Com certeza. Faz diferença no pós também. Faz muita diferença. Quando você for relembrar da sua história, isso são coisas que vão te trazer aquele calor no coração, né? Sim. Ninguém roubou esse meu momento, porque eu fui pra uma outra via de parto. Com certeza. Que era o que deveria acontecer com todas, né? Poder ter esse momento de aproximação com o bebê. A hora de ouro foi exatamente igual, porque ela foi pra recuperação sem a roupa, teve o contato pele a pele, ela já mamou desde o início. Então isso também foi super importante, né? Tanto pra mim quanto pra ela. E, nossa, eu só tenho lembranças, assim, positivas. E aí, eu fico muito grata por eu consegui tentar, né? Sim. Não foi aquela coisa de eu precisei agendar Então, assim… E até pra nossa profissão, como foi importante você viver isso? Foi. Pra você poder dizer pra a mãe que a gente atende, falar, eu já estive no seu lugar, eu sei como é. Eu já passei por isso, né? Eu não sei como é. Mas eu acho que é mais enriquecedor ainda. Você tem as duas experiências, né? Que a gente vai deixar pra um próximo episódio. Porque não vai dar tempo. É muita história pro episódio só. Próximo a gente continua ali com os 2 próximos relatos. Até mais, gente. Obrigada.